Igreja, graça e paz seja convosco nesta manhã, que hoje possamos estar perto do coração do nosso bom Deus, escutando a sua vontade para nós, escutando o seu desejo, escutando aquilo que Ele espera que seja o nosso envolvimento com a sua palavra. Hoje damos continuidade à nova série de mensagens intitulada Face a Face, Encontros Imediatos de Terceiro Grau. Nesta série, nós vamos tentar descobrir o que é ter um encontro imediato de terceiro grau com Jesus e quais são as consequências desse encontro. É que todo o encontro tem consequências. Recordando as divisões que falámos a semana passada e que referiam aquilo que o astrónomo e especialista em OVNIs, J. Alan Hynek, dizia ser as três divisões que há quando encontramos ETs. Nós recordamos que quando encontramos Jesus, não há forma desse encontro não passar por um encontro imediato de terceiro grau. É porque se for um encontro imediato de primeiro grau, nós apenas vemos Jesus ao longe a passar. Se for um encontro imediato de segundo grau, nós até podemos compreender a lógica de Jesus existir, mas não vai passar nunca de um filósofo, de alguém que viveu no passado com ideias fantásticas, mas que deixou de ter relevância para a vida. Somente o encontro imediato de terceiro grau, que ocorre quando há contacto pessoal, é transformador. Quando temos esse contacto pessoal, podemos afirmar, como aquele mexicano que falámos a semana passada, que viu as primeiras manifestações da chegada dos ETs, aquele mexicano que viu os aviões da Segunda Guerra Mundial chegarem em perfeito estado. Ele proclamou, quando os viu: o sol saiu durante a noite e cantou para mim. Deus veio ao mundo e não se contentou em estabelecer contactos esporádicos com a humanidade. Em Jesus Ele encarnou e estabeleceu contacto direto e pessoal com cada um de nós. Em Jesus, Deus tocou o mais profundo do nosso ser. Convido-vos a abrir as Bíblias em Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 28. Diz o texto: Jesus e os discípulos seguiram depois para Cafarnaum. Chegado o sábado, Jesus entrou na sinagoga dos judeus e começou a ensinar. Os que o ouviam ficaram muito admirados com o seu ensino, porque falava como quem tem autoridade e não como os doutores da lei. Nisto apareceu na sinagoga um homem possuído por um espírito mau, o qual aos gritos disse: que temos nós a ver contigo, Jesus de Nazaré? Vieste aqui para nos destruir? Eu sei quem tu és. És o Santo de Deus. Jesus repreendeu: cala-te e sai deste homem. O espírito mau sacudiu fortemente o homem, deu um grande grito e saiu dele. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros: que será isto? Outros diziam: isto é doutrina nova, mas apresentada com autoridade, pois ele até dá ordens aos espíritos maus e eles obedecem. A fama de Jesus espalhou-se rapidamente por toda a região da Galileia. Até aqui a palavra, vamos orar. Bondoso Deus, que a fama de Jesus não se espalhe só na Galileia, mas venha até este lugar, até Lisboa, em pleno século XXI. Mas não só a fama, que Jesus presencialmente possa tocar as nossas vidas nesta manhã. Em nome de Jesus que oramos. Amém. O texto que hoje lemos em Marcos é o primeiro que apresenta um confronto, mas também a vitória de Jesus sobre tudo aquilo que oprime o ser humano em Marcos. É o primeiro texto que Marcos descreve de confronto pessoal entre Jesus e os ídolos que os seres humanos criam e que os tornam escravos. O povo
ao ouvir Jesus, já tinha começado a admirá-lo. O povo já começava a escutar este mestre e já começava a ter atenção, de uma forma especial, àquilo que ele dizia. Diante daquilo que poderíamos dizer ser um contacto de segundo grau, aquele contacto em que mesmo hoje os cristãos escutam Jesus, veem Jesus nas igrejas. Quando digo ver Jesus, veem na palavra, leem a palavra, até podem compreender a lógica da palavra, mas fica por aí, ou seja, é um contacto de segundo grau, um contacto que não implica mudança de vida, mas apenas reconhecimento de existência. Então, este povo já reconhecia a lógica do discurso de Jesus. E por isso admiravam Jesus. Tinha lógica aquilo que Jesus dizia. Jesus não era, porém, um teórico da fé. Ele era alguém que vivia aquilo que proclamava. Isto é comprovado pelo texto que hoje lemos. Se voltarmos a ler o texto sem as lentes com o qual lemos sempre, o texto diz-nos que Jesus ensinava com tal autoridade que as pessoas reconheciam a autoridade. Pergunto-vos, o que é que Jesus ensinava? No texto de hoje, o que é que Jesus ensinava? O texto não diz. Nós podemos imaginar o que quisermos sobre aquilo que Jesus ensinava. O texto não diz. O texto unicamente diz: Jesus ensinava com tal autoridade que as pessoas escutavam aquilo que ele dizia e o admiravam. Agora digam-me, se era tão importante aquilo que Jesus ensinava, porquê é que o texto não diz o que é que Jesus estava a ensinar? O texto é excepcional na forma como nos pretende levar àquilo que é central na mensagem. E o central é que a autoridade de Jesus não estava naquilo que ele dizia. Os doutores da lei também falavam com total conhecimento da lei. Os doutores da lei estavam impregnados daquilo que era o sentimento de autoridade sobre a palavra. Eles tinham tudo muito bem engavetado sobre aquilo que era a lei. Mas não é isso que dá autoridade às pessoas. Não dá autoridade a ninguém apenas falar bem. Prova disso são os fariseus. É impressionante que num texto que fala sobre a autoridade de Jesus, no ensino, o que o texto descreve é uma ação. E a ação que hoje encontramos no texto é aquilo que dá autoridade a Jesus. Jesus, quando encontra uma pessoa, o que é que ele faz? Liberta a pessoa dos ídolos que a escravizam. O que encontramos hoje, e por isso Jesus era reconhecido como tendo autoridade, é a história que conta que quando encontramos Jesus face a face, nós somos libertados. O primeiro ensino desta manhã queria partilhar convosco é que temos que compreender que os nossos gestos têm que acompanhar aquilo que nós professamos. Os nossos gestos, as nossas palavras, têm que acompanhar aquilo que nós dizemos crer. Mas mais do que isso, nós temos de corresponder o que professamos à doutrina daquilo que a Igreja de Cristo professa. Tal como Jesus, temos de encarnar a doutrina de Deus. E já vão perceber porque vos estou a dizer isto. Um pastor americano, Ray Comfort, escreveu um livro em 2010 chamado Deus tem um maravilhoso plano para a tua vida. Está em inglês, acho que não está em português. E neste livro ele recompilou tudo aquilo que eram estatísticas existentes publicadas e concentrou tudo no livro. A partir daí, todo o espectro evangélico começou a usar este livro para ir buscar outras estatísticas, e vou-vos falar de estatísticas de 2010. E só algumas. E falo-vos dela porque não acredito que em Portugal as estatísticas sejam muito diferentes, apesar de estamos a falar dos Estados Unidos. 49% dos evangélicos, e ele faz a diferença entre evangélicos e crentes. Ou seja, quando a estatística é mais alargada, ele fala de crentes, quando é evangélicos, é especificamente o mundo evangélico. 49% dos evangélicos acreditam que viver sem se casar não é pecado.
49% dos crentes mantêm fantasias sexuais com mulheres que não são suas, ou homens. 53% dos evangélicos são viciados em pornografia na internet. 50% dos crentes não acreditam na existência do diabo. 50% dos evangélicos acreditam que Jesus, em algum momento da sua vida, pecou. 46% dos evangélicos não acreditam numa verdade absoluta de Deus. 54% dos crentes acreditam que tudo na Bíblia é relativo. 63% dos evangélicos acreditam que budistas, islâmicos e cristãos oram ao mesmo Deus. 58% dos evangélicos creem que todas as religiões ensinam as mesmas verdades. 75% das pessoas que estão nas igrejas evangélicas boas, aquelas no qual há reconhecimento da sua tradição evangélica ou protestante, não participam de estudos bíblicos ou de pequenos grupos. Chegados a este ponto, com estatísticas tão avassaladoras, é fácil compreender porque é que há uma divisão clara entre aquilo que as igrejas, enquanto instituições, professam e a nossa vida enquanto crentes. Há uma clara divisão entre aquilo que as igrejas professam e aquilo que os crentes dessas igrejas professam. Estes dados possuem consequências lógicas. Vamos continuar. Naquilo que é a cultura cristã que nós transmitimos à geração milénio ou à geração Y. Não se assustem porque já não vamos na Y, já vamos na Z. A Y foi aquela que nasceu entre 80 e 96. São aqueles que vivem em casa dos seus pais até aos 30 anos, ou depois disso, e que buscam toda a sua informação na internet. 96% da geração milénio sabe, tem acesso e sabe trabalhar perfeitamente com a internet. Nesta geração, as consequências de tudo aquilo que vos disse foi, e está a ser nos Estados Unidos, 61% dos jovens evangélicos acreditam que são as boas obras que os vão levar ao céu. Evangélicos. 63% dos evangélicos jovens agridem pessoas num momento de ira. Não têm problema em usar da violência física ou verbal quando são confrontados. E 77% a 81% dos jovens evangélicos envolvem-se em roubos pela internet ou pirateiam produtos. Mais, 88% dos filhos de casais evangélicos desviam-se da igreja na sua adolescência ou juventude. Irmãos, ninguém vai reconhecer a autoridade naquilo que proclamamos enquanto não vivermos à luz da doutrina pela qual Jesus viveu. Ninguém vai reconhecer a autoridade naquilo que vivemos, professamos, se não vivemos à luz da doutrina pela qual Jesus viveu e a qual encarnou. Essa não é uma doutrina que se afirma pela teoria, por lindos livros que publicamos, por excelentes pregações que temos ou por encontros excepcionais. Essa é uma doutrina que se firma na forma como nos envolvemos ativamente no processo de libertação de todo o ser humano que vive debaixo da opressão do pecado. Homens e mulheres que construíram ídolos com o seu coração e com a sua mente e que vivem debaixo desses ídolos que os afastou ou os afastaram de Deus. É tempo de sermos agentes ativos para que as estatísticas avassaladoras que encontramos possam mudar. Porque ninguém vai querer ter um Deus que não o Deus que se manifesta em Cristo Jesus. Todas essas estatísticas vão ser partilhadas convosco no grupo do WhatsApp que temos sobre a série de pregações. Eu sei que são muitas. Quem quiser pertencer a este grupo pode falar com o Filipe. Filipe, dizem um olá. Podem receber estatísticas durante a semana. O que eu vos peço é que orem. Orem. Porque as estatísticas
que nós temos, a imagem que o mundo tem dos cristãos é esta que vos passei mesmo agora. Agora digam-me qual é a igreja que defende estas estatísticas. Porque é que estamos tão divorciados da proclamação, que é a proclamação da igreja, e proclamamos, enquanto homens e mulheres, outra coisa que não aquilo que encontramos em Cristo Jesus? Orem. Orem. É que quando Jesus chega, as pessoas mudam. Versículos 23 a 26. Durante o seu ministério, Jesus começou desde cedo a encontrar pessoas cheias de problemas. Ouçam, Jesus encontrou cegos, surdos, mudos, leprosos, paralíticos, pessoas possuídas por demónios, até encontrou mortos. E o que é comum em todas estas pessoas? Jesus transformou as suas vidas. Mas o encontro com estas pessoas não foi só transformador, ele foi revelador de quem é Deus. Ele transformou a vida das pessoas, sim, até os mortos. Ouçam, se Jesus ressuscitou mortos, imaginem o que é que Ele pode fazer por cada um de vós. Mas isso não revela só que a vossa vida vai ser melhor, isso revela quem é o nosso Deus. É um Deus que liberta o ser humano da opressão, da perseguição, da dor, do sofrimento, tudo aquilo que nos afasta da liberdade que há em Cristo Jesus. A pergunta é, sentem-se livres? Sentem-se livres. É interessante, o texto que lemos fala em espírito mau, se não me engano. Mas a versão de Almeida, revista atualizada, corrigida, muitas falam de espírito imundo. E este espírito imundo revela mais o contraste que há neste texto. É porque há um espírito imundo que faz o que reconhece quem é santo. E quem é santo é Deus. É o santo de Deus que está diante daquele que tem um espírito imundo. Não é um espírito mau, é um espírito que está conspurcado pelo pecado. E não está só em contacto com o pecado. Às vezes achamos que esta pessoa está influenciada pelo pecado. Não está influenciada, ela está possuída pelo pecado. Sem dúvida que há alguns daqueles que hoje aqui estamos a passar por problemas para o qual não vemos resposta. Se calhar a maior parte de nós, em alguma área da nossa vida, encontra problemas para o qual neste momento não consegue encontrar resposta. Alguns podem ser problemas de foro mental ou físico, outros podem ser problemas conjugais ou financeiros. Porém, há questões ainda mais sérias e mais profundas que nós teimamos em não querer enfrentar, que são as relações do foro espiritual. Os médicos podem ajudar a resolver problemas mentais e físicos, os terapeutas podem resolver os problemas conjugais, os conselheiros podem ajudar alguém a encontrar um emprego para passar a ter uma vida mais confortável financeiramente, mas só há uma pessoa que pode resolver o vosso problema espiritual. E aí não há mais ninguém no mundo. Se hoje algum de nós acha que está a passar por um problema espiritual, a única pessoa que vos vai poder ajudar é Jesus. E só vos vai poder ajudar se encontrar com vocês. Se cada um de vós se encontrar pessoalmente com Jesus de Nazaré. Jesus, o Santo de Deus. Não há nenhuma teoria sobre Jesus que vos vai ajudar. Não há nenhuma doutrina sobre Jesus que alguma igreja pregue que vos vai ajudar. A única pessoa que vos pode ajudar é o próprio Jesus. Quando encontramos Jesus num encontro pessoal, tudo se transforma. Tal como o espírito imundo não teve solução se não fugir de Jesus. Deixar aquele homem fugir. Quando encontramos Jesus num encontro pessoal, não há nada que habite no nosso coração ou na nossa mente, ou na nossa alma, que permaneça a escravizar-nos diante de Jesus. Porque Ele é o único Senhor. E só Ele pode permanecer na nossa vida quando se cruza connosco. Então, é interessante
que o texto diga que o texto não nos diz que há alguma reação por parte do homem. Se lerem o texto não nos diz e depois daquele homem ser liberto, ele fez alguma coisa, ou disse alguma coisa. O texto não diz nada sobre isso. Mas o que o texto nos diz é que aquele que possuía, ou aquilo que possuía aquele homem, o deixou e ele foi liberto. Ele passou da escravidão e da opressão à paz e à liberdade. E eu tenho que vos dizer hoje, e é com toda a convicção que eu digo, que Jesus continua a ter poder para nos libertar de seja qual for o pecado, seja qual for a opressão pela qual nós estamos a passar hoje. Não há nada que nós possamos estar a passar, nada. Não há nada, não há doença, não há problema no trabalho, não há problema na família, não há nada pelo qual nós estejamos a passar que Jesus não nos possa libertar. Nada. Quando Jesus entra nas nossas vidas, tudo muda. Quando Jesus entra na igreja, tudo à volta da igreja muda. Quando Jesus entra em algum lugar, tudo aquilo que está à volta desse lugar é transformado. Porque Jesus fala com autoridade. Então o que vos quero dizer, a segunda coisa que vos quero dizer esta manhã, é que a chave para uma vida cristã bem-sucedida não está nos programas que possamos desenvolver, não está nos ministérios que possamos desenvolver, ou não está sequer nas atividades que possamos frequentar. Poderemos derrubar estas paredes e fazer um prédio muito maior. Poderemos ocupar toda a nossa existência com atividades filantrópicas. Poderemos, inclusivamente, andar com a camisola cheia de peixes ou com o peixe pendurado no carro ou no para-brisas. Podemos andar com t-shirts a dizer Jesus salva. Enquanto não encontrarmos Jesus face a face, continuaremos a viver debaixo da opressão. Nada disso irá fazer com que a nossa vida mude. Apenas um encontro pessoal e direto com Jesus. Algo que temos de saber é que qualquer coisa que nos oprime, mais tarde ou mais cedo, acaba por nos possuir. Qualquer coisa que nos oprime, mais tarde ou mais cedo, acaba por nos possuir. Quando somos oprimidos pela doença, pelos vícios, pelo trabalho, ou mesmo pela família ou pela religião, e começamos a ser invadidos pela tristeza, pela falta de capacidade de ver esperança no futuro, esperança de que as coisas corram como nós queremos que corram. Quando nós deixamos de ter essa esperança e começamos a ficar oprimidos, nós começamos a ficar possuídos por esses ídolos. Neste momento, não basta querer ser diferente. Ouçam, eu não tenho a menor dúvida que todas as pessoas que frequentam igrejas querem ser diferentes. O problema não está no querer. Está em que isso só acontece quando nós encontramos Jesus face a face e lhe damos a autoridade de governar a nossa vida. Neste momento, quando Jesus entra na nossa vida, Ele torna-se real e o seu poder é suficiente para nos salvar. E porque só Jesus pode dizer a qualquer coisa que nos oprime, cala-te e sai. É o único que pode dizer a qualquer coisa que nos oprime, cala-te e sai. Este lugar pertence-me. Ouçam, as notícias viajam rápido nos nossos dias, talvez mais rápido do que alguma vez na história da humanidade. Eu posso ir para casa e literalmente partilhar com uma pessoa do outro lado do mundo aquilo que hoje estamos a viver. Numa questão de segundos. Mas já repararam como as más notícias têm mais dificuldade em acompanhar a rapidez do que as boas notícias? Hoje, quando alguém se sente ofendido, quando alguém se sente magoado, quando alguém se sente ultrajado, chega a casa e com 140 caracteres consegue destruir a reputação de uma pessoa ou de uma igreja. Com as redes sociais hoje conseguimos criar o caos. Com 140 caracteres. Por exemplo, nesta altura em que a época futebolística vai começar, isso é uma coisa fundamental. É a forma como se gera expectativas com notícias e falsas notícias. E basta uma imagem
para toda a gente criar logo notícias extraordinárias sobre o que quer que seja. Mas, tal como ao longo da história, as más notícias têm uma tendência a percorrer muito mais o caminho do que as boas notícias. Hoje, quantos noticiários falam dos avivamentos cristãos que há na Índia? Mas há os noticiários que falam que a Índia em 2020 ou 2021 vai proibir que seja cristão naquele país. Os avivamentos que se ocorrem e que ocorreram na Coreia primeiro, depois na China, continuam a ocorrer em África. Quantos falam desses avivamentos? Até os próprios cristãos, quando querem falar desses avivamentos, o que vão falar é das perseguições e não de como Jesus está a transformar a vida de pessoas. Jesus continua a salvar homens e mulheres sobre a face da terra. Continua a salvar filhos pródigos que voltam para casa. Continua a salvar prostitutas que estão a ser prontas a ser apedrejadas. Continua a salvar consultores financeiros que abandonam o antigo ídolo Mamon. Continua a salvar casamentos que estão à beira da ruptura. Mas quantas vezes partilhamos isso dentro das nossas igrejas? Quantas vezes partilhamos a boa notícia que transforma a vida das pessoas? Quando essa boa notícia é partilhada, ela não se espalha com a mesma rapidez. É diferente, o processo é diferente. As tragédias conseguem furar muito mais do que as boas notícias do Evangelho. Mas o que nós estamos a dizer quando partilhamos essas notícias é que houve pessoas que foram testemunhas em primeira mão no encontro face a face com Jesus. E que esse encontro mudou as suas vidas. E mudou as suas vidas para sempre. Mudou as suas vidas ao ponto, sim, de se darem para morrer em nome de Jesus. De se darem para abandonar o seu antigo estilo de vida, para que outras pessoas conheçam Jesus. Que estão dispostas a abdicar daquilo que creem ser a verdade, para defender uma verdade maior, que é a verdade, que é Jesus. Quando Jesus se cruza connosco, a sua presença não é só reconhecida por nós, ela é reconhecida por todos aqueles que estão à nossa volta. Não é possível nenhum de vocês ter um encontro pessoal com Jesus e mais ninguém ver. Não é possível. Não é possível nós dizermos: eu tive um encontro excepcional com Jesus, Ele transformou a minha vida, e as pessoas que estão à nossa volta: foi? Não se nota. Não é possível. Podemos ter encontrado qualquer coisa excepcional, mas provavelmente não foi Jesus. Quando alguém é transformado, o texto diz-nos: a alegria é tão contagiante que todos passam a falar sobre Jesus. Nesse sentido, não é possível não haver transformação daqueles que estão à nossa volta. Quando encontramos Jesus, não somos nós só que somos transformados. Aqueles que estão à nossa volta, pelo menos, têm um encontro em segundo grau com Jesus, que eles sabem que aquilo que nós estamos a viver é verdadeiro, apesar deles ainda não conhecerem pessoalmente Jesus. Quando, como povo de Deus, nos empolgamos com Jesus, estamos dispostos a contar ao mundo aquilo que nos transformou. Quando nos empolgamos com Jesus, não conseguimos viver a nossa fé só aos domingos de manhã, ou nas reuniões de oração, ou nos encontros de estudo. Não é possível, quando nos empolgamos com Jesus, limitar Jesus a algumas horas específicas da nossa semana. Não conseguiremos nunca viver dessa forma. Mas seremos transformados e viveremos face a face com Jesus cada dia da nossa vida. Jesus operou um milagre e aquelas pessoas ficaram transformadas, foram transformadas por aquilo que viram. E essas pessoas saíram a contar a toda a região da Galileia aquilo que tinha acontecido. O resultado foi que a fama de Jesus se espalhou na região, diz o texto. Se Jesus está na tua vida ou na vida desta igreja, nunca poderemos conter com a nossa frieza a ação libertadora do Espírito Santo, seja a nível pessoal ou como igreja. Vidas serão mudadas, as pessoas ficarão maravilhadas e as boas notícias serão espalhadas. A igreja crescerá
Jesus será louvado e o nome de Deus será glorificado. Hoje desafio-te a seres instrumento de Deus neste processo. Não te mantenhas do lado de fora. Participa. Envolve-te. Sê edificado. E edifica quem está ao teu lado. Para que quem está ao teu lado possa ter a experiência do que é ter um encontro face a face com Jesus. Tudo é possível quando nos encontramos com o Santo de Deus.